É isso aí, galera, segunda parte da aula sobre relações ecológicas. Vamos agora falar sobre as relações desarmônicas. É bom tê-lo aqui no meu canal, muito obrigado pela sua presença e fique até o final da aula, porque nós vamos ter mais 3 dicas de ouro no final, viu? São 3 nomes muito importantes. Lembra do que é tanatose? Conhece esclavagismo? Vamos falar sobre isso, ok? Se liga na aula, vamos lá! Senhor Biologia. E sinfilia? Conhece sinfilia? Também vamos falar sobre isso aí. Bora, vamos para a aula. Olha só como começa aqui, ó. Relações desarmônicas do tipo intraespecífica. Intraespecífica, dentro da mesma espécie. Nós temos canibalismo e competição, ok? Canibalismo, como que é essa relação aqui? É mais e menos. E a competição é do tipo... é do tipo menos e menos. Perceba só, o que é canibalismo? É uma espécie de predatismo dentro de uma mesma espécie, quando indivíduos comem a carne de indivíduos da mesma espécie. Isso acontece muito com um peixe. Uma população de peixe, um peixe morreu, os outros peixes vão lá e comem a carne dele. Canibalismo. Quem está comendo está ganhando, quem está sendo comido está perdendo. Não é só o peixe que morreu, eles podem, se tiver fome demais, eles comem a carne de peixe vivo, ok? Então, por isso você poderia pensar, o peixe está morto, já morreu, não está perdendo nada. Não, mas foi só um exemplo que eu dei, ok? Canibalismo, indivíduos da mesma espécie comendo a carne do outro, ok? Competição é uma relação menos e menos porque os dois perdem. Quando eles, por exemplo, disputam uma fêmea, eles brigam pela fêmea. Por mais que um vença a briga, os dois estão perdendo, porque eles estão se machucando, estão gastando energia. Disputa por espaço, por território, também há a perda de energia. Por mais que um ganhe a disputa pelo território, a perda da energia ali desenvolvida, as lesões que eles podem ter sofrido, qualquer coisa do tipo, é prejuízo para os dois indivíduos que estão se relacionando ali, ok? Então, a competição, ela é uma relação menos, sempre, não vai ter erro, ok? Relações desarmônicas intraespecíficas. Lembrando, intra significa dentro da mesma espécie. Agora vamos para as relações interespecíficas. Inter significa entre espécies diferentes, ok? Primeiro delas, amensalismo. E eu escrevi pequenininho aqui também, antibiose. Se liga nesse nome, antibiose. Como que é essa relação aqui? Essa relação, ela é do tipo menos e zero. Menos e zero. É o que acontece, por exemplo, com uma espécie de alga, microalga, do grupo das pirrófitas. As dinoflageladas. As dinoflageladas, ela tem coloração vermelha. Quando por qualquer questões ambientais ou ação antrópica ou natural, a população dela cresce demais, aumenta muito a quantidade de dinoflageladas, a água fica avermelhada. Por isso que é maré vermelha. Mas o problema não é a água ficar avermelhada, o problema é que essas algas no metabolismo dela, ela produz uma substância que é tóxica para o peixe. Em situações normais, essa toxina ela se dilui na água do mar, e o que não provoca mal para o peixe. Mas quando acontece a maré vermelha, que é a população dela crescer demais, aí sim, a concentração da toxina também cresce e aí causa prejuízo para o peixe. Então você vai lá na praia, você encontra a praia toda vermelha, aquela onda vermelha e tal. Você volta lá 2 dias depois, a beirada da praia está cheia de peixe morto, um monte de peixe boiando, tudo morto. A alga quis matar o peixe? Não quis, ela apenas estava vivendo a vida dela. Ela não está perdendo, não está ganhando nada, mas um produto do metabolismo dela acaba matando os peixes, menos. E o exemplo aqui da antibiose acontece com os fungos também. O penicillium é um fungo que produz uma substância que mata a bactéria, que o homem descobriu isso e desenvolveu o antibiótico. Mas a relação entre o fungo e a bactéria é uma relação do tipo antibiose, que é uma espécie de amensalismo. O fungo produz a toxina, que é o antibiótico, mata a bactéria se dá mal. Beleza, voltamos aqui com um quadro preenchido. Vamos falar então da herbivoria. Como que é a relação herbivoria? É do herbívoro com a planta, ok?
O herbívoro, obviamente, está comendo a planta, mas a planta é menos. Só com um detalhe com essa relação, que é a comparação com parasitismo e predatismo. Por exemplo, quando a girafa come o broto da árvore lá em cima, isso se compara a parasitismo. Quando o cavalo, por exemplo, come o capim, arrancando o capim, o pé de capim inteiro, isso se compara a predatismo, ok? Mas relação herbivorismo, relação interespecífica, desarmônica, do tipo mais e menos. Outras relações, comparando aqui, predatismo e parasitismo. Todas duas é do tipo mais e menos. Qual que é a diferença entre elas? O predatismo, você tem o predador e a presa. O predador mata a presa para comer. No parasitismo, você tem o parasita e o hospedeiro. O parasita não necessariamente mata o hospedeiro para se alimentar dele, ou demora muito a fazê-lo, ok? Então a grande diferença é essa, você tem que analisar cada situação. Competição. A competição é a relação do tipo menos e menos. Os dois indivíduos perdem. Muito cuidado com esse detalhe. Mesmo que um ganhou a disputa do outro, mas quando eles competiram, eles brigaram, eles perdem. Muito cuidado, muita atenção com os exemplos que são colocados para vocês. Às vezes, dois seres vivos podem estar numa relação de competição, às vezes pode ser outro tipo de relação. Quer um exemplo clássico disso? Leão e hiena. O texto de uma questão vai te contar a história. Por exemplo, se o leão e a hiena estão brigando pelo alimento, está havendo o que ali? Uma competição, uma relação desarmônica do tipo menos e menos. Mas é muito comum o seguinte comportamento com relação às hienas. As hienas ficam escondidas na espreita e deixa o leão caçar a sua presa, o leão mata a presa, o leão come a comida e vai embora deixando aquela carcaça ali. Depois as hienas vêm e comem aquela carcaça. Nesse caso, como que é a relação entre a hiena e o leão? E aí é do tipo comensalismo. Então, muito cuidado com os exemplos, analise com cuidado aquilo que está te sendo colocado, que está sendo proposto para você e reflita sobre tudo isso aqui, ó, as relações interespecíficas, mais e menos, ok? Parabéns para você que ficou aqui até agora nessa aula, parabéns para você que está aí indo ao limite do seu esforço para conquistar o seu sonho, e você que ficou até aqui vai receber o prêmio final, que é as dicas de ouro, ok? Vamos transformar o quadro agora e nós vamos falar de alguns pontos muito importantes que com certeza vai estar lá na sua prova, e se cair, eu tenho certeza que muitos vão errar, e você que está aqui até agora vai acertar, beleza? Vamos lá então, bora! Muito bem, voltamos aqui agora na dica final para você acertar essa questão especial da prova. O que é sinfilia? Já ouviu falar do que é sinfilia? Conhece isso aí? Bom, de repente você até conhece a relação sinfilia, mas você conhece ela com outro nome. A dica é exatamente essa, ó. Sinfilia é semelhante a esclavagismo. Esclavagismo. Que relação ecológica é essa? Essa relação ecológica é quando uma espécie usa a outra como escravo, entre aspas. Quer um exemplo? O homem, apicultor e a abelha. Olha que interessante. A relação entre o apicultor e a abelha é uma relação de esclavagismo, porque o homem tem lá a caixa com a colmeia de abelha lá dentro, ele cultiva ela lá dentro para a abelha sair, pegar o pólen, fazer o mel, e o homem pegar o mel para ele, para vender, para se alimentar, seja o que for. Um outro exemplo lá na natureza, formiga e o pulgão. O pulgão ele se alimenta da seiva e ele precisa da proteína, mas a seiva da planta tem pouca proteína, então ele precisa sugar muita seiva. Então o excesso de seiva ele vai eliminando, então ele vai pegando as proteínas e vai eliminando a seiva com açúcar. Então a seiva que o pulgão elimina, ela é rica em açúcar, e isso interessa para a formiga. Então a formiga pega os pulgão filhotinho lá, leva para dentro lá do formigueiro, cuida deles lá como um fazendeiro, e aí o pulgão fica se alimentando lá e produzindo essa seiva, e a formiga se alimentando dela. Olha só, esclavagismo, fantástico, né? Mesma coisa aqui, sinfilia, se liga nesse nome. O que é parasitoide? Parasitoide é um tipo especial de parasitismo, no qual o parasita fatalmente vai matar a presa. Porque a gente falou, não é? Parasitismo não mata ou demora a matar. Ele fatalmente vai matar, e não demora a matar, ele mata rápido. Ele não deixa o seu hospedeiro alcançar a vida adulta. Esse é o problema, é o parasitoide. Isso acontece muito no mundo dos artrópodes. E o homem usa isso, o controle biológico de pragas. Por exemplo, nós temos uma lagarta
de uma borboleta que se alimenta da soja. E existe uma vespa que bota o ovo dela dentro da largata. A vespa, o ovo dela cresce ali dentro e fica parasitando a largata, mas vai matar a largata. Isso é um exemplo clássico de parasitoide, beleza? E para terminar a aula, tanatose. O que é tanatose? Tanatose é fingir de morto. Lembra do filme A Era do Gelo, que aquele gambazinho, fingia de morto? O gambá é um animal que faz tanatose. Tanatose é fingir-se de morto. Mas o interessante da tanatose é que ela não se resume simplesmente ao animal ficar deitado fingindo de morto, não. Existem transformações bioquímicas fantásticas ali dentro, que o corpo do animal perde a cor com a aparência de cadáver. E mais ainda, ele libera uma substância, exala o que exala um cheiro, que é o cheiro do cadáver em decomposição. Então, quando ele analisa o perigo e vê que o perigo é grande, ele finge de morto e começa a exalar aquilo ali. E aí o animal, normalmente o predador, ele só come o que ele mata. Ele não acha um cadáver qualquer e vai se alimentar dele. Muitos predadores são assim. Então o animal faz isso, faz a tanatose, porque ele se safa. O predador vai lá, olha, sente aquele cheiro de cadáver e fala, esse aí está morto, e vai embora. Fantástico, né? Tanatose. Essa é a minha dica de ouro. Sinfilia, parasitoide e tanatose. E para lembrar, uma coisa que eu já falei na outra aula, eu vou colocar aqui também, é a forésia. Forésia é uma relação ecológica em que uma espécie usa a outra como transporte. Ela usa a outra como transporte. Isso acontece, sabe com quem? Por exemplo, com os vírus e o seu vetor. Por exemplo, o Aedes aegypti e o Zika vírus. Qual a relação que existe entre o Zika e o Aedes aegypti? Forésia, porque o vírus usa o Aedes aegypti como transporte. Dicas de ouro para você, hein? Muito obrigado, não deixe de curtir a minha aula e não deixe de compartilhar e especialmente se inscreva no meu canal se você ainda não está inscrito, ok? Beijo no coração, bons estudos e toca a vinheta, vamos embora!